A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Dia 10 de outubro é considerado o Dia Mundial da Saúde Mental. Vamos conversar sobre esse assunto? Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproximadamente 1 em cada 8 pessoas no mundo sofre de um transtorno mental. 1 pessoa em cada 8. Transtornos de ansiedade e transtornos depressivos são os mais comuns, tanto em homens quanto em mulheres. É sempre muito bom pararmos um pouco na rotina, no dia a dia das nossas vidas, para refletirmos sobre a nossa saúde mental e a saúde mental das pessoas com as quais nós interagimos. É um tema complexo, um tema desafiador e, obviamente, um tema necessário, porque interessa-nos a todos que estamos no mundo, lidando com desafios, dificuldades. Enfim, estar no mundo significa lidar com muitos desafios. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, já a seu tempo, muito atento a essa questão e, ao mesmo tempo, destacando o papel da instituição espírita e, portanto, do trabalhador da casa espírita, em 1862, discursando para os amigos espíritas de Lyon e de Bordeaux, isso aparece no livro Viagem Espírita, em 1862, escreveu assim: coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Isto não vale mais do que os lambris dourados? E Leon Denis, anos depois, em 1890, na obra Depois da Morte, olhando para o homem do seu tempo e para os grandes desafios de sua época, e isso se aproxima muito da nossa realidade, escreveu que no meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu sua bússola e sua rota. Ansiosa, caminha ao acaso, e na incerteza que sobre ela pesa, o bem e o justo se obscurecem. Os dois estão nos convidando a pensar, se olharmos com cuidado, sobre a saúde mental, que não é só um processo individual, é individual e é contextual, social. Vamos falar sobre isso. As doutrinas religiosas podem contribuir muito para essa reflexão, porque, de um modo geral, a religião trabalha na perspectiva do sentido e do acolhimento. Uma proposta espiritual religiosa oferece-nos um sentido para a vida, um sentido para a dor e, sobretudo, cria uma base de acolhimento, porque trabalha a nossa fé e a nossa esperança. Então podem ser recursos muito valiosos no processo de construção da nossa saúde mental. E o tema exige algumas considerações para compreendermos o valor da saúde mental e o que isso significa para cada um de nós. Eu recomendo, querido amigo, a leitura de um relatório, acredito que o mais recente, da Organização Mundial da Saúde e da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. É um relatório que apresenta um plano de ação 2013-2030. Basta consultar
esse material na internet. Fica muito claro um princípio que é aceito globalmente. Não há saúde sem saúde mental. Portanto, se queremos falar ou se queremos desenvolver um trabalho na área da saúde, em sentido amplo, teremos que cuidar da saúde mental, porque não há saúde sem saúde mental. E o que seria a saúde mental? É bom nós compreendermos, e os estudos informados pela OMS e por tantos outros pesquisadores deixam muito claro que a saúde mental não é definida pela presença ou ausência de um transtorno mental. Isso significa dizer que a saúde mental é mais do que a ausência de transtorno mental. Vamos colocar isso de outra forma. Para saber se uma pessoa está bem em termos da sua saúde mental, não há um critério único, que seria: tem algum transtorno mental? Por exemplo, tem depressão? Não. Tem um transtorno de ansiedade? Não. Então não tem nenhum transtorno, logo a sua saúde mental está ok. Não é assim que a gente compreende. Saúde mental não tem a ver tão somente com a ausência de uma doença mental ou de um transtorno mental. Saúde mental tem a ver com bem-estar. Isso é importante nós compreendermos. Por outro lado, o transtorno mental, este sim, representa um problema, um desafio, envolve algum grau de desregulação emocional, importantes alterações de comportamento, alterações de rotinas, de vivências, de funções psíquicas, cognitivas. Isso é transtorno mental. Então vamos lá. Se a saúde mental não é apenas a ausência de um problema dessa natureza, não é a ausência de um transtorno mental, então o que é a saúde mental pensada como um bem-estar? É um estado, como diz lá o relatório, é um estado de bem-estar em que o indivíduo está consciente de suas capacidades e consegue realizá-las, supera as tensões da vida, porque a vida envolve muitas tensões, muitos desafios. É um estado de bem-estar em que o indivíduo consegue trabalhar de forma produtiva, frutífera, quer dizer, ele produz. E aqui não é só o emprego, se bem que emprego também faz parte da construção da saúde mental. Ter um emprego, ter uma renda, fruto do seu trabalho. Trabalho aqui é isso e mais. Ele produz, ele colhe frutos que resultam da sua ação de trabalho, uma ação transformadora que promove crescimento, e ele consegue, esse é o quarto ponto, contribuir com algo para a sua comunidade. É assim que hoje nós compreendemos a saúde mental. É esse estado de bem-estar onde o indivíduo tem essas conquistas. E é preciso que entendamos que ela é um direito básico e fundamental. É preciso trabalhar, toda uma sociedade é preciso trabalhar nesse sentido. Um direito básico e fundamental. Nesse sentido, cabe uma pergunta para a nossa reflexão. A presença de um transtorno mental, que é um problema, envolve uma desregulação emocional, a presença disso impede que uma pessoa possa ter saúde mental? Essa pergunta é muito valiosa, amigo ouvinte. Se uma pessoa hoje recebeu um diagnóstico de depressão, por exemplo, que é um transtorno do humor, essa pessoa pode ter saúde mental? E a resposta é sim. Por que isso? Porque uma pessoa que tem um transtorno do humor, como a depressão, e busca o tratamento e consegue organizar a sua vida e se equilibra, ela pode ter saúde mental. Portanto, a relação entre bem-estar mental e sintomas relacionados a transtornos ou problemas de saúde mental é uma relação que precisa ser compreendida.
Uma pessoa pode ter problemas de saúde mental e ainda assim ter altos níveis de bem-estar mental. Ela pode apresentar um transtorno de ansiedade, tratar, enfrentar isso com equilíbrio, com ajuda, com acolhimento, investir no autoconhecimento, por exemplo, buscar se fortalecer, conhecer as bases desse seu processo de ansiedade e continuar trabalhando, produzindo, estudando, crescendo e recebendo ajuda. Os processos pessoais de ajuda, a pessoa mesma cuidar dela, a família, a comunidade, o Estado. Quando tudo isso está alinhado, essa pessoa pode ficar bem, mesmo lidando com transtorno de ansiedade, e apresentar o bem-estar mental. Então, um diagnóstico de um transtorno mental não é uma sentença de infelicidade. Agora está estabelecido, serei muito infeliz agora que eu estou lidando com a depressão. Não é isso necessariamente. Por outro lado, uma pessoa pode não apresentar nenhum sintoma de um transtorno mental, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem o transtorno obsessivo-compulsivo, não tem nenhum diagnóstico e não estar bem, não estar feliz, sentir que não produz, que não está integrada, que não vê um sentido para a vida. E é isso. Então, é preciso que a gente compreenda que um diagnóstico não é, vamos repetir, o início do fim. Não é isso, de maneira alguma. Porque com ou sem um transtorno mental, nós precisamos cuidar, todos nós, da nossa saúde mental, que envolve identificar e desenvolver potencialidades, recursos, aplicar suas habilidades intelectuais, saber tomar decisões, aprender novas habilidades. Isso tudo envolve a tarefa do desenvolvimento. Envolve ainda prosperar, que significa conhecer essas habilidades e colocá-las em ação, encontrar um propósito na vida, um sentido, tornar a sua vida singular, pensar no seu bem-estar e no bem-estar do outro, ofertar um serviço pessoal, contribuir para a comunidade, enfrentar os desafios, as dificuldades com algum grau de equilíbrio, com alguma autorregulação emocional e saber se relacionar, ter relações positivas, também aqui contribuir com a comunidade, sentir que você pertence, desenvolver a empatia. Tudo isso são habilidades, são recursos e também são conquistas da nossa saúde mental. Isso é bem-estar. Então vamos repetir. Com um desafio maior, uma depressão, um pânico e outros problemas, ou mesmo sem isso, temos que desenvolver essas habilidades, porque aí nós vamos experimentar o bem-estar. Isso é saúde mental. E também é muito importante nós compreendermos que a saúde mental ela é flutuante, porque ela vai flutuar em resposta a situações de mudança na vida, situações que geram estresse. A saúde mental não é algo estável, permanente. Ela pode variar em função de muitas outras situações ou fatores, porque em algum momento da nossa vida, um conjunto de alguns fatores individuais, sociais, estruturais, esse conjunto pode ou proteger ou abalar, minar, comprometer a nossa saúde mental. E aí eu que estava muito bem, me percebo inquieto, preocupado, tenso, porque alguns momentos de nossas vidas são mais difíceis, são mais críticos do que outros. Por isso, também faz parte da saúde mental aprendermos a lidar com todos esses desafios. Mas o que precisa ser bem compreendido é que a saúde mental ela é determinada por uma
complexa interação de fatores. Qual é a pergunta que está em questão? Como que surge, como se produz a saúde mental? Há muitos fatores, todos eles se combinam. Fatores do indivíduo, fatores familiares e comunitários, é o local onde você vive. E fatores estruturais, quer dizer, a maneira como uma sociedade está organizada. Vamos falar um pouco sobre isso? Porque isso evita com que façamos análises um tanto reducionistas. Por exemplo, fulano desenvolveu uma depressão, porque ele foi fraco, ele perdeu a fé, ele não sabe enfrentar os problemas da vida. Não, isso não é justo. Aliás, é bom que a gente diga que para lidarmos com pessoas que estão enfrentando problemas de saúde mental, não cabem julgamentos. Ninguém tem essa autoridade para julgar o outro. Por outro lado, não podemos só pensar no indivíduo, essa visão individualista que não considera os muitos fatores envolvidos na determinação de um estado mental ou emocional. Há muitos fatores. Então não podemos falar, é falta de fé, preguiça, não aceita a vida, é um revoltado, é um rebelde. São julgamentos que não ajudam. Quando falamos de fatores individuais, familiares e comunitários e estruturais, se olharmos com cuidado, isso encontra respaldo, inclusive, nas bases do pensamento espírita. Quando Allan Kardec, por exemplo, apresenta as leis morais, Livro dos Espíritos, terceira parte, ele fala das relações do homem consigo, com o outro e com Deus. E quando se define na pergunta 922 o conceito de felicidade, ou as dimensões da felicidade, do bem-estar, está dito lá que para a vida material é a posse do necessário e para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. E uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, está lá no texto, ninguém morre de fome, ninguém pode morrer de fome. Há muitas passagens que nos permitem compreender que o ser humano precisa ser visto na sua totalidade. Portanto, saúde mental é um conceito de totalidade e não só uma falha do indivíduo. Há fatores individuais, sem dúvida. Algumas condições físicas, genéticas até, consumo de drogas e álcool, isso compromete muito a saúde mental. Uma alimentação pouco saudável ou uma alimentação muito prejudicada, isso pode comprometer a saúde mental. Perturbações do sono, isso tudo representa fator de risco. Mas existem também fatores familiares e comunitários. É você onde você vive, a sua casa, o seu espaço de moradia e o local, o bairro, as condições da nossa comunidade onde nós moramos. Isso tudo é muito importante na construção da nossa saúde mental. Famílias disfuncionais, onde existe o comportamento violento, abusivo, negligente, isso tudo é fator de risco para a saúde mental. Estar preocupado nas ruas com a violência, isso tudo tem que ser considerado. E existem fatores maiores ainda, que são estruturais. Não tem como pensar a saúde mental e não olhar para a degradação ambiental, a falta de acesso a alguns serviços básicos, a injustiça, a discriminação, a exclusão social, o preconceito, qualquer tipo de preconceito, é importante nós considerarmos, tudo isso constitui fator de risco para a saúde mental. Portanto, a gente precisa ver o ser humano na sua totalidade. Portanto, para pensarmos a saúde e a saúde mental, é bom termos em mente que a saúde depende de condições de trabalho decentes, direito a não ser discriminado, educação, isso está tudo no relatório, serviços de saúde de qualidade, água e saneamento seguros, ar limpo, ambiente seguro, alimentação saudável, moradia de qualidade. Em outras palavras, envolve muitos desafios estruturais e também pessoais. É um trabalho coletivo, não é só do indivíduo. Mas
Fazendo um recorte individual, podemos fortalecer a pessoa para que ela lide com tudo isso. O relatório faz uma referência que é muito valiosa a uma campanha que já está sendo aplicada em alguns lugares do mundo. É a chamada campanha ABC pela boa saúde mental. Ela é projetada para encorajar as pessoas a serem proativas, para se tornarem mais saudáveis do ponto de vista mental. A campanha é construída em torno de 3 mensagens muito simples, por isso o ABC. O primeiro ponto é: faça algo para se manter ativo, fisicamente, socialmente, espiritualmente e cognitivamente, quer dizer, com a mente. Esses são recursos pessoais que nós podemos aplicar. É preciso estar ativo fisicamente, caminhar, encontrar um local que tenha uma boa paisagem, que tenha árvores, flores, onde eu possa ver cenários positivos e interessantes. Caminhar por uma praça, o que for possível dentro da sua realidade. Se puder, algum exercício, algum programa de educação física, isso é sempre muito saudável. Ativo socialmente, estar em contato com pessoas, estar com outro. Ativo socialmente, participar de algum grupo, pertencer, isso tem muito valor, é estar ativo socialmente. Espiritualmente, adotar alguma prática espiritual, a oração, pode ser um tipo de meditação, orar em comunidade, em grupo, fazer parte de um estudo, de reflexão, de base espiritual, praticar o bem, a caridade, tudo isso ajuda a saúde mental. E também cognitivamente ativo, ler, pensar, refletir. É uma leitura tentando compreender a ideia, o que está nas linhas, nas entrelinhas, conversar com pessoas sobre o que você está lendo, comprar um pequeno livro, ler um texto na internet, se você tiver acesso, o que puder para você estar ativo. Segundo ponto, faça algo com alguém para manter contato com amigos, família e comunidade. Isso é o B de belong no inglês, que significa pertencer. Manter contato com pessoas, já falamos disso até no item anterior, no aspecto social, mas aqui o foco é mais específico. É fazer algo com alguém, lembrar do aniversário de um amigo, dar um pequeno presente, ofertar um bolo, estar em família. Família também é um espaço de complexidade e faz parte. Estar na comunidade, tudo isso, essa ideia de pertencimento, ela é muito importante na manutenção da nossa saúde mental. Terceiro ponto, que é o C, de compromisso, é fazer algo significativo, importante, valioso para fornecer um senso de propósito. É quando existe um alinhamento entre aquilo que você valoriza e aquilo que você realiza. É uma ação de compromisso. Isso tem muita importância, amigo ouvinte. É fazer algo que tenha um significado, que tenha uma importância, que tenha um valor e que lhe dê um senso de propósito. Isso faz sentido na minha vida. E por isso, eu assumo esse compromisso. Geralmente isso envolve o outro. Essa campanha é muito interessante, vale a pena nós refletirmos. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz, muita saúde mental e sempre agradecendo sua presença aqui no programa, prestando o seu apoio à Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.